live durante a Covid, fizemos uma live. Na época da Covid foram 111 lives, eu fazia diariamente e tal. E com pessoas dos mais variados tipos e tal. E aí, eu tava dizendo pra ele agora, falei, ó, das 3 lives, entre essas todas, das 3 que tiveram a maior audiência, o maior impacto, uma delas foi a dele. Mas porque a gente fazia um papo e que muitas vezes ia para a experiência pessoal, para o contexto ali mais pessoal, né? E, cara, eu fui profundamente tocado naquela noite pela experiência dele de encontro com Cristo, com o sagrado e tal, que você podia matar a curiosidade, né? Eu não vou deixar a curiosidade no ar. Acho que você acompanhou, né, assim, basicamente, mas daquele negócio, como eu não vivi com os meus pais biológicos, eu tinha uma vida como criança, adolescente muito pesada, muito difícil, né? Eu era uma pessoa cheia de ódio, né? Eu com 5, 6 anos de idade, eu arrebentei uma janela e quebrei ela, quase rasgo o braço. Não consigo imaginar isso. Então, nem eu. E eu vivia, né, nessa dimensão, e aos 10 anos de idade, assim, eu achei uma Bíblia pela primeira vez guardada em casa, na família, ela de tradição católica, mas só nominal, não tinha envolvimento assim. Eu comecei a ler, né? Aí um primo meu falou, não, isso aqui não é legal, vai encher a sua cabeça de bobagem e tal, então deixa pra lá. E eu fui sentindo aquele drama, aquela angústia, aquele negócio tão grande. Um belo dia, do nada, eu morava no centro de São Paulo, estudava no começo da Rua da Moca ali, né? E aí um dia eu olhei para cima, eu estava no 6º andar do prédio, do apartamento, e eu olhei assim, vi as nuvens, eu falei, Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existir mesmo, puxa, faz alguma coisa, porque não vale a pena viver. Eu tinha vontade já, antes dos 11 anos, de me jogar do prédio, porque um vazio, uma vida sem sentido. E aí eu fiz a primeira oração espontânea da minha vida e me esqueci daquilo. Menos de um ano depois, um primo meu que tinha se formado em medicina foi ser médico lá no Tocantins, na época norte de Goiás, na região amazônica, assim, imagina, 1970 e pouco, né? Então você dava bom dia pra cobra de noite, de dia, e de noite pra onça de dormir, o negócio era brabo. E aí eu aceitei o convite e fui para lá. A esposa dele era de origem evangélica. E aí em casa, com os filhos, ela botava discos de música infantil. E eu comecei a escutar aquilo. Me impactou ver um indivíduo que fora dependente de álcool e que tinha sido mudado pelo evangelho. E eu nunca tinha visto uma pessoa assim, que me chamou a atenção. Eu escutava aquelas músicas e quando foi em junho de 1975, eu fui para trás do quintal da casa, por volta das 10 da manhã, eu estava mais ou menos a 1,5 metro do muro da minha frente, eu peguei um ancinho, um rastelo e fui tirando as folhas da mangueira que tinham caído à noite. E aí eu comecei a cantar. E aí eu falei assim, é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração, menino, sem demora, aceitai a salvação. E cantei também, mesmo menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu salvador. Quando eu estava cantando isso, aí de repente aconteceu um negócio realmente, literalmente sobrenatural. É como se uma coisa viesse de cima assim, e passasse pela minha mente, e eu olhasse a minha vida num relance e falasse, como assim? O Criador do universo me amou dessa maneira? Eu não tive oportunidade nem de viver com os meus pais. O que é isso? Como assim Deus se importa comigo desse jeito? Aí eu não aguentei. E como eu não aguentei, eu caí ali de joelho e comecei a chorar. E eu não consegui me controlar. Era um moleque de 12 anos de idade. Eu falei, caramba, já me disseram que homem não chora. O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo comigo? E eu tentando me segurar. Como eu não consegui, eu corri e me escondi atrás de uma pequena casinha que guardava ferramentas e coisas no quintal, e lá me derramei e eu perdi a noção do tempo. Foi uma coisa assim, mais ou menos de 1 a 2 horas. E eu saí dali, foi interessante, parecia que eu estava meio narcotizado, sabe? Meio acordado, meio dormindo, sem entender nada daquilo. Aí, aquela noite eu dormi. Eu acordei no outro dia. Eu olhei pela janela. Rapaz, o mundo é a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu olhava mesmo assim. O mundo não mudou nada, só mudou a sua visão. Então, mas eu olhava e falei, olha que legal o passarinho, olha a planta, olha a luz do sol.
eu via formiga andando em cima do muro. Para mim era a abertura do Oscar. Eu assistindo aquilo. Era fascinante. Eu peguei a folha assim de uma árvore assim, né? E eu ficava admirando a ranhura da árvore. A textura. E aí eu tinha um desespero, uma angústia, um peso, um negócio incompreensível dentro de mim, e aquilo caiu. Aquilo sumiu. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Ninguém podia me dizer, ó, você aceitou Jesus, você nasceu de... Eu não sabia nada dessas coisas. Eu fui atropelado pelo amor de Deus. Eu nunca senti um banho de graça, de coisa assim, descomunal. Aí eu falei, preciso entender o que é isso. Aí eu passei a ler a Bíblia, estou lendo até hoje. Estou tentando entender o que aconteceu. E meu sonho a vida toda foi, um dia eu vou conseguir dizer para as pessoas, comunicar o que é isso que aconteceu comigo. E aí, passaram poucos dias, eu fui para uma escolinha batista que tinha perto, né? E aí a professora começou a explicar, né? Ela falou, então, olha, Jesus fez isso. Foi aí que eu entendi. Falei, peraí, então Jesus morreu, ele fez isso por amor, e ele fez isso, ele perdoou, eu reconheço os meus erros, eu pedi perdão, e como é que é mesmo? Quer dizer, se você crê de todo o coração, você vai morar um dia com Deus no céu? Eu saí lá, eu saí pulando pela rua, falando, eu vou, um dia eu vou estar junto de Deus, doido de pedra, nunca sarei. E aí é doideira, um moleque desse tamanhozinho, 12 anos, aí eu chegava para as pessoas na cidade, eu não sabia, falou, cara, vamos comigo lá na igreja domingo? E é um cara que servia para ser meu avô, eu me lembro que eu falei isso pro farmacêutico da cidade. Aí o cara falou, domingo eu não posso, porque eu vou ter não sei o que, porque eu queria de alguma maneira, e por causa disso é que eu passei a estudar e tentar entender a Bíblia e me tornei eu nunca quis ser nada, nunca quis ser pastor, nem professor, nem estudioso, nem teólogo. Eu simplesmente me tornei um curioso. Teve um ano que eu li 200 livros, só porque eu queria entender que é isso. Não só sobre a Bíblia, tudo. É sobre o fascínio de Deus, a fé. E ele falando bem a verdade, você não entendi até hoje. eu tentei uma série de coisas, mas assim, é muito além. Que o caminho é mais importante do que o destino, né? Não, mas é um negócio doido demais, né? E aí eu tô, assim, na verdade, feliz da vida, que apesar de ter passado uns perrengues bravos com a saúde, nesses momentos difíceis, rapaz, olha, eu acho que Deus me abençoa de tal maneira que eu acho que a finalidade da vida é a gente amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Essa é a direção, né? E aí a gente, sei lá, tem conseguido conversar com pessoas sobre isso, apesar da crise da religião. Então, assim, o Carlos Bezerra me paga. Isso não estava combinado aqui. Poxa vida. Não estava. Mas é porque essa história me marcou muito. Mas e você? Porque é muito louco. Qual que é a tua história com... Você vê, a religião, você vê como ela é